Então, bom dia para todo mundo. Hoje é dia 30 de junho. Vamos continuar a leitura do nosso livro Observações Esotéricas de Relações Kármicas. Continuamos no volume 1 e hoje vamos começar a sexta conferência. E já vamos deixar gravado aqui que nós vamos entrar em recesso a partir de hoje, e daí voltamos no dia 4 de agosto. Deixar gravado para quem ouve, né? Não, não ficar procurando as outras. Então, eu vou tentar fazer um pequeno resumo da leitura da última vez e eu espero a ajuda. Então, ele fala que as pessoas que se ligaram numa vida anterior à arte são pessoas mais simpáticas nessa vida terrena. E as pessoas mais embotadas, né, mais antipáticas, ele usa a palavra embotada, né, na palestra, são aquelas que foram indiferentes à arte, à pintura, à música, né? Então ele diz que o estado de saúde tem a ver com com esse interesse na vida anterior pelos aspectos artísticos, né? Então ele dá até exemplo que quem não teve interesse por música, ele relaciona a asma. Ao mesmo tempo que ele diz que não dá, num parágrafo posterior, ele diz que não dá para fazer essa conexão tão certinha, porque a gente tem um karma passado e um karma que está se formando, né? Mas ele fala que esse interesse anímico de uma vida se manifesta como predisposição à saúde ou à doença numa vida posterior. E também ele disse que o tempo que vivemos entre a morte e um novo nascimento é muito maior do que o tempo de vida na Terra. E ele fala dessas relações de amizade, né? Que uma amizade que eu vou falar mais ou menos, a Cris vai me ajudar aí, que ainda não absorvi muito bem isso aí. Que a amizade que fazemos até os 21 anos, e se for rompida essa amizade, ela pode voltar numa outra vida, né, Cris? Numa idade mais avançada, porque a gente cria esse anseio de continuar essa relação, né? Saber como seria essa relação. E daí também ele fala que também algumas coisas podem ocorrer pela primeira vez, né? Algumas relações podem ocorrer também pela primeira vez. Então, tudo isso, o que eu vejo na nossa vida prática, é que a gente tem que observar, né? Como são as nossas amizades, quais são os vínculos que nós formamos no começo da vida, no final da vida, né? Ou quais foram aqueles que foram quebrados, né? Esses vínculos que foram desmanchados, para a gente poder vislumbrar alguma coisa do que ele está dizendo aqui, né? Ele fala do egoísmo das amizades, né? Esse egoísmo também vai ter uma perda dessa relação em vidas futuras, né? Foi isso que eu absorvi. Acho que preciso ler mais um pouco esse capítulo. Se vocês quiserem complementar, por favor. Isso, Hã? eu acho que foi isso mesmo, né, que nós conversamos na semana passada sobre. Então, Tá. Então, o que fica para mim também é que não dá para fechar nas caixinhas, né? Então, a gente tem um karma que vem de vidas anteriores, mas tem um karma em formação, né? Então, dizer que um mais um é igual a dois, não dá, né? A gente tem que dizer que dois é igual a dois mais zero, um mais um, né? Quatro menos dois, existem muitas possibilidades,
né? Então, eu acho que a gente só tem que observar a vida, né? Para tentar vislumbrar alguma coisa daquilo que ele diz. E isso é bem legal você falar, porque ele fala isso aqui, né? Quando ele começa a falar das relações de amizade, ele fala isso não foi estudado, isso foi fruto de observação. Então, eu acho que é um, não sei, para mim ficou assim um chamamento para a gente estar mais atento ao nosso entorno, à nossa vida, o que está acontecendo, o que estamos fazendo, né? Sim, sim. Para mim também fica isso, né? Inclusive essa questão da saúde e da doença, né? Não dá para a gente falar assim, ah, fulaninha tá doente, por quê? Não, nós não sabemos nada, né? É, Muito bem. Então vamos começar a sexta conferência, que foi feita em Dorna no dia 2 de março de 1924. E aqui logo já tem um rodapé dizendo assim: antes de dar início à palestra, Rudolf Steiner disse algumas coisas referentes a assuntos internos da sociedade antroposófica. Isso encontra-se publicado no tomo A Constituição da Sociedade Antroposófica Geral e da Escola Superior Livre da Ciência Espiritual. A Reconstrução do Goetheanum. GA 260, a segunda edição, Dorna, Rudolf Steiner, Verlag, 1987. Prosseguindo em nossas considerações sobre o karma, temos de voltar o nosso olhar primeiro para o modo como o karma interfere na evolução da humanidade. Como em realidade o destino que se entrelaça com atos humanos livres é estruturado como reflexo físico do mundo espiritual. Hoje terei de lhes dizer algo sobre o que se relaciona com o ser humano enquanto ele vive na Terra. Nestas palestras, já fizemos observações sobre a constituição desse ser humano terreno. Distinguimos nele o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, a organização do eu. Dirigindo nosso olhar para o ser humano, simplesmente como ele se encontra diante de nós no mundo físico, ainda podemos reconhecer outro arranjo. Independentemente do que já foi dito aqui, consideraremos hoje uma estruturação do ser humano para então tentar estabelecer uma ligação entre o que será dito hoje com o que já conhecemos. Observando o ser humano simplesmente quanto à sua forma física, assim como ele se apresenta diante de nós na Terra, essa configuração física tem três segmentos nitidamente distintos entre si. De modo geral, não se costuma distinguir em essa disposição do ser humano, porque tudo o que se apresenta hoje em dia como ciência, em verdade, só considera as coisas e os fatos de maneira superficial e não dá importância àquilo que se revela à observação das mesmas coisas e fatos por meio de um olhar interior aclarado. Vemos de início que o ser humano tem uma cabeça. Já a observação exterior, essa cabeça mostra-se totalmente distinta do restante da figura humana. Basta voltar o olhar para o desenvolvimento do ser humano a partir do embrião. A primeira parte visível do embrião no ventre materno resume-se em realidade apenas à organização cefálica, a cabeça. O organismo humano inteiro origina-se da cabeça, e tudo que flui posteriormente para dentro da configuração humana, em verdade, são apenas órgãos acessórios do embrião. De início, o ser humano, como configuração física, é basicamente cabeça. Todo o restante são órgãos apendiculares.
Na primeira fase embrionária do ser humano, as funções que esses órgãos apendiculares assumirão mais tarde na vida, como nutrição, respiração e assim por diante, não acontecem no interior do embrião, como processos respiratório ou circulatório e etc., mas de fora para dentro pelo corpo materno, mediante órgãos que posteriormente serão eliminados, que mais tarde deixam de fazer parte do ser humano. Portanto, no começo, o ser humano é principalmente cabeça. Fala, Ângela. Eliana, eu posso estar enganada, mas eu não quis pegar o celular aqui também. Mas o primeiro órgão que se forma não é o coração? Não, é a cabeça, pelo que ele está dizendo aqui. É a Ah, cabeça, porque eu acho que o que ele vai dizer é que todo o nosso desenvolvimento vem a partir da cabeça, aham, né? tá. Então, primeiro é a cabeça, é o sistema neurosensorial que vai comandar todo o desenvolvimento. Ó, Aliás, até o coração, fala, Cris, desculpa. não, é assim, eu não entendo nada de fisiologia, nada disso. Mas talvez sejam duas coisas distintas. Pode ser que o primeiro órgão seja o coração, o batimento, mas aqui ele está falando da constituição física. É, Gerar o formato, aquilo tudo que. isso é o contorno. Talvez seja por aí. Não sei, mas eu não É, entendo, gente. Eu estou isso é só. uma lembrança que eu tenho das aulas, porque na faculdade eu tive que fazer fisiologia, né? Eu tenho, mas depois eu vou pesquisar o É, doutor Paulo. O doutor Paulo não está aí, né? não. Pode ser que sejam duas coisas, Uhum, uhum. dois pontos de vistas diferentes. Que ele Tá, está falando de correlacionados, um né? outro. Sim. Obrigada, querida. Depois eu pesquiso. Eu vou dar uma olhada no. Tem um livro Fisiologia Oculta também, né? Sim. Portanto, no começo, o ser humano é principalmente cabeça. O restante é órgão apendicular. Não é exagero afirmar que no começo o ser humano é cabeça e o restante é basicamente órgão apendicular. Como que, como o que inicialmente é órgão apendicular se desenvolve posteriormente, tornando-se importante para o ser humano. Mais tarde na vida, não se faz uma distinção rígida entre a cabeça e o restante do organismo. Isso, porém, constitui apenas uma caracterização superficial do ser humano, pois, em realidade, também em sua configuração física, ele é um ser trimembrado. Aquilo que em verdade é sua primeira configuração, a cabeça, mantém-se como uma parte mais ou menos individualizada durante toda a vida. Não se costuma notar isso, mas é assim mesmo. Os senhores dirão: ora, não se deve segmentar o ser humano de modo que, por assim dizer, se corte sua cabeça fora. Apenas aquele professor que censurou a antroposofia pelo fato de essa segmentar o ser humano em cabeça, órgãos torácicos e membros, crê que a antroposofia faça isso. Isso, porém, não é verdade, pois o que se manifesta exteriormente como conformação da cabeça é apenas a expressão mais importante da configuração cefálica. Durante toda a vida, o ser humano continua sendo totalmente cabeça. Aliás, os órgãos dos sentidos mais importantes, os olhos, ouvidos, os órgãos olfativos, os gustativos, estão localizados na cabeça. Já o sentido do calor, o sentido da pressão, o sentido do tato, por exemplo, estão espalhados por todo o organismo humano. É assim porque não se deve imaginar essas três partes distintas no espaço, mas de tal modo que a formação cefálica
Se manifesta principalmente na conformação exterior da cabeça, embora permeie o ser humano inteiro. O mesmo vale para as outras partes. Durante toda a vida terrena, a cabeça também se encontra no dedão do pé, enquanto esse tiver uma percepção tátil ou uma percepção calórica. Caracterizamos assim um dos segmentos da entidade humana que está sensorialmente à nossa frente. Para caracterizar essa organização de modo mais interiorizado, designei-a também de organização neurosensorial em minhas obras escritas. Portanto, a organização neurosensorial é um dos segmentos da entidade humana. O segundo segmento da entidade humana é tudo que se manifesta na atividade rítmica. Os senhores não podem afirmar que a organização neurosensorial se manifesta como uma atividade rítmica. Se assim fosse, os senhores teriam, por exemplo, num dado momento, a percepção visual de uma coisa, depois de outra, depois de uma terceira, depois de uma quarta, depois voltariam novamente à primeira e assim por diante. Teria de estabelecer-se um ritmo em sua percepção sensória. Isso não acontece. No entanto, se observarem o aspecto mais importante em sua organização torácica, notarão que existe o ritmo respiratório, o ritmo circulatório, o ritmo digestivo e assim por diante. Tudo isso é ritmo. O ritmo, com seus órgãos rítmicos, é o segundo aspecto que se forma na entidade humana e, por sua vez, também está presente no ser humano todo, mas tem sua manifestação exterior principalmente nos órgãos torácicos. O ser humano inteiro é coração, é pulmão, mas o pulmão e o coração, propriamente ditos, estão localizados nos órgãos que se costuma designar por esses nomes. Afinal, o ser humano todo respira. Os senhores respiram em todos os lugares do seu organismo. Fala-se mesmo de respiração cutânea, mas em sua essência, a respiração concentra-se nos pulmões. O terceiro segmento é constituído pela parte do organismo que engloba os membros do ser humano, suas extremidades. Essas terminam no organismo torácico. Na fase embrionária, elas aparecem como órgãos apendiculares. São as últimas a se formarem. Por outro lado, são os órgãos que mais se relacionam com o metabolismo. Pelo fato desses órgãos se movimentarem, de esses órgãos serem os que preferencialmente executam o trabalho humano, eles são os que mais estimulam o metabolismo. Desse modo, caracterizamos os três segmentos que aparecem na conformação do ser humano. Esses três segmentos, porém, estão intimamente ligados à vida anímica do ser humano. Sua vida anímica desmembra-se no pensar, no sentir e no querer. O pensar encontra sua organização física principalmente na organização da cabeça. Por outro lado, encontra sua organização física no ser humano inteiro, pois a cabeça localiza-se no ser humano todo, como lhes relatei. O sentir está vinculado à organização rítmica. Trata-se de um preconceito, até mesmo de uma crendice de nossa ciência moderna, quando esta afirma que o sistema nervoso estaria diretamente ligado ao sentir. O sistema nervoso nada tem a ver diretamente com o sentir. Os órgãos do sentir são o ritmo respiratório e o ritmo circulatório, enquanto os nervos transmitem apenas o que representamos mentalmente, isto é,
que temos nossos sentidos. O organismo rítmico é a sede dos sentimentos, mas nada saberíamos dos nossos sentimentos se os nervos não nos proporcionassem representações mentais dos nossos sentimentos. Pelo fato de os nervos proporcionarem representações mentais dos nossos sentimentos, o intelectualismo dos dias atuais cria a superstição de que os nervos seriam também os órgãos responsáveis pelos sentimentos. Mas esse não é o caso. Quando contemplamos em nossa consciência como os sentimentos emergem de nosso organismo rítmico e os comparamos com os nossos pensamentos, que estão vinculados com a nossa organização cefálica, com a organização neurosensorial, podemos perceber, desde que saibamos observá-lo, que a diferença existe entre os nossos pensamentos e nossos sentimentos é a mesma que existe entre nossos pensamentos diurnos, que temos no estado de vigília, e os sonhos. Em nossa consciência, os sentimentos não são mais intensos do que os sonhos. Eles só aparecem de outra forma, apenas se manifestam de outra maneira. Quando os senhores sonham em imagens, sua consciência vive, pois, em imagens. Mas, em sua forma imagética, essas imagens têm o mesmo significado que os sentimentos apresentam sob outra forma. Podemos afirmar, portanto, que em nossas representações mentais, em nossos pensamentos, nós temos a consciência mais clara, mais iluminada. Quanto ao sentir, temos uma consciência onírica. Apenas acreditamos ter uma consciência clara do nosso sentimento. A consciência dos nossos sentimentos não é mais clara do que a que temos dos nossos sonhos. Quando ao acordar, nós nos lembramos e elaboramos representações mentais despertas sobre os sonhos, na verdade, não captamos o sonho. O sonho é muito mais rico do que as representações mentais que fazemos dele. Da mesma forma, a vida dos sentimentos é muito mais rica do que o que nos tornamos presente como representação mental desse mundo dos sentimentos. O querer está totalmente submerso no sono, em sono. Esse querer está vinculado ao organismo do metabolismo e dos membros ao organismo motor. Conhecemos apenas os pensamentos vinculados ao querer. Eu crio a seguinte representação mental. Vou pegar esse relógio. Tentem admitir honestamente que os senhores elaboram a representação mental. Vou pegar esse relógio e em seguida os senhores o pegam. O que acontece desde sua representação mental, passando pelos músculos e finalmente leva a uma nova representação mental, a de que o relógio está sendo pego e que é uma continuação da primeira representação mental, o que se passa entre a representação mental da intenção e a representação mental da realização, ou seja, o que se passa em seu organismo, isso permanece tão inconsciente como é inconsciente a vida em sono profundo, durante o sono sem sonhos. Em relação aos nossos sentimentos, ao menos sonhamos. A consciência que temos dos nossos impulsos de vontade é a mesma que temos do nosso sono. Então, os senhores podem dizer que nada aproveitam do sono. Bem, agora não estou falando do ponto de vista físico. Nesse caso, naturalmente, já é um absurdo afirmar de antemão que nada se aproveita do sono. Mas também animicamente, o sono lhes oferece muitas coisas. Se os senhores não dormissem,
jamais adquiririam sua consciência do eu. Basta que se torne presente o seguinte: quando se lembram das vivências que tiveram, os senhores retrocedem do momento atual para trás. Os senhores imaginam que seja assim, que retrocedem, mas não é assim. Os senhores retrocedem somente até o momento em que acordaram pela última vez. Tem uma figura aqui, 8, ver figura 8. Vamos ver. Então, os senhores dormiram, o que está no meio fica excluído. E então, desde o último adormecer até o penúltimo acordar, volta a juntar-se à lembrança. É assim que ocorre essa volta para trás. Quando os senhores olham para trás, em realidade, sempre precisam intercalar os estados de inconsciência. Voltando o olhar em retrospectiva, temos de intercalar o estado de inconsciência, que dura cerca de 1/3 da nossa vida. Nem notamos isso. É como se os senhores tivessem uma superfície branca e no meio um buraco preto. Os senhores enxergam o buraco preto, embora lá não haja forças. Do mesmo modo, durante a retrospectiva, os senhores enxergam o preto, as noites que passaram dormindo, mesmo que essas não contenham reminiscências da vida. Sua consciência como que se choca nisso. Isso faz com que os senhores se designem por eu. Tudo bem? Continuo? Se esse processo continuasse sucessivamente, sem que ocorressem choques, os senhores não poderiam adquirir uma consciência do eu. Portanto, pode-se realmente afirmar que o sono nos oferece algo. Da mesma maneira que o sono nos oferece algo na vida terrena comum, também o sono que reina em nosso querer nos oferece algo. Na realidade, o que acontece durante o ato volitivo, nós passamos em sono, mas é justamente naquele ato que se localiza o eu verdadeiro. Assim como se adquire a consciência do eu por meio do preto. Ver figura 8. Não sei, quem não tem o livro, dá para ver aqui? Deu? Aham. Ah, tá. Então, assim como se adquire a consciência do eu por meio do preto, na figura 8, o eu, aquele eu que passou pelas vidas terrenas pregressas, está contido no que dorme em nós durante o ato volitivo. Vejam, pois, é ali que impera o karma. O karma reina no querer. No querer imperam todos os impulsos provenientes da vida terrena precedente. Só que também no ser humano em vigília, eles estão imersos em sono. Portanto, quando imaginamos o ser humano como ele se nos apresenta na vida terrena, ele está diante de nós em sua segmentação tríplice: a organização da cabeça, a organização rítmica e a organização motora. Essa é uma divisão esquemática, pois cada segmento, por sua vez, faz parte do ser humano todo. As representações mentais estão vinculadas à organização da cabeça. O sentir está vinculado à organização rítmica. O querer está vinculado à organização motora. O estado de consciência em que aparecem as representações mentais é a vigília. O estado de consciência no qual se encontram os sentimentos é o de sonho. O estado de consciência em que está o querer, os impulsos volitivos, é o de sono, mesmo durante a vigília. Na cabeça, ou melhor, no ato de elaborar representações mentais, temos de distinguir dois aspectos. De certo modo, temos de subdividir a cabeça mais uma vez, de maneira mais íntima.
Essa divisão mais íntima leva-nos a distinguir entre as representações mentais momentâneas, obtidas pelo contato com o mundo, e o que temos como lembrança. Os senhores andam pelo mundo. Continuamente elaboram representações mentais à medida que recebem impressões do mundo. Contudo, os senhores têm a possibilidade de posteriormente fazer emergir essas impressões da memória. Interiormente, as representações mentais que os senhores têm devido ao contato com o mundo não diferem das representações mentais causadas pela atuação da lembrança. Uma vez essas representações vêm de fora, outra vez de dentro. Trata-se de uma suposição realmente ingênua, quando se imagina que a memória funciona da seguinte maneira: agora estou diante de um objeto ou de um acontecimento. Elaboro uma representação mental e, de uma forma qualquer, ela desce dentro de mim para um arquivo qualquer. E quando surge a lembrança, essa é retirada novamente do arquivo. Há modelos filosóficos inteiros descrevendo como as representações mentais que submergem sob o limiar da consciência são novamente pescadas durante o processo de recordar. Trata-se de concepções ingênuas. Obviamente, quando nos lembramos das representações mentais, não há arquivo que as armazene. Do mesmo modo, não existe algo em nós onde elas vão passear, e quando nos lembramos, elas voltam passeando para a cabeça. Nada disso existe. Além disso, não há explicação em si para tudo isso. O que realmente acontece é o seguinte: lembrem-se apenas que, se quiserem trabalhar em favor de sua memória, muitas vezes os senhores não trabalham meramente com atividade representativa, mas procuram métodos auxiliares bem diversos. Já vi pessoas memorizarem algo tendo o mínimo possível de representações, mas executando exteriormente movimentos repetidos, acompanhando a fala, movimentos com os braços. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. E aqui, isso é um trecho da Canção do Tamoio, poema de Gonçalves Dias, introduzido pela tradutora. Steiner usou como exemplo um trecho onomatopaico de uma poesia de Schiller. Então, a doutora Sônia colocou esse, de Gonçalves Dias. Muitos memorizam assim, pensando o mínimo possível. Para que ainda houvesse um outro estímulo, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Batiam com os punhos na testa. Isso também ocorre. Realmente é assim. As representações mentais que formamos ao andar pelo mundo se dissipam como sonhos. Por outro lado, eu acho que a Ana falou alguma coisa aí, né, no chat. Ah, ela estava falando do coração ainda, né? Vamos. Ela estava falando do coração, mas ela também está falando aqui da que a gente precisa dormir para ter boa memória, né? Isso, obrigada, Ana. Então, realmente é assim: as representações mentais que formamos ao andar pelo mundo se dissipam como sonhos. Por outro lado, o que emerge da memória não são representações mentais, mas algo totalmente diverso. Se eu quisesse elaborar uma representação mental do que se trata, eu teria de fazê-lo do seguinte modo. E daí tem a figura 9. Obviamente, isso é apenas uma espécie de desenho simbólico. Imagine o ser humano como um ente que enxerga. Ele vê algo. Não quero descrever o processo minuciosamente.
Isso seria possível, mas no momento não é necessário. Ele vê algo. Isso passa por seu olho, pelo nervo óptico e vai para os órgãos nos quais o nervo óptico termina. Então, tem esse desenho aqui, só bem esquemático, para quem não tem o livro. Em nosso cérebro, temos duas partes nitidamente distintas: a região mais externa, a massa cinzenta, e abaixo dessa, a massa branca. Essa massa branca penetra nos órgãos dos sentidos. A massa cinzenta existente ali é muito menos desenvolvida do que a massa branca. Ela é aproximadamente de cor cinza e branca. Essa observação anatômica grosseira já permite notar o seguinte: os objetos causam uma impressão em nós, atravessam o olho e prosseguem até os processos localizados na massa branca do cérebro. Nossas representações mentais, todavia, têm seu órgão na massa cinzenta, cuja constituição celular é totalmente distinta. As representações mentais cintilam nessa massa cinzenta e desaparecem com os sonhos. Elas cintilam, pois lá embaixo são processadas as impressões sensórias. Se os senhores dependessem do fato de as representações mentais descerem e, no ato de lembrar, tivessem de buscá-las novamente, os senhores não conseguiriam lembrar-se, não teriam memória. Pois acontece o seguinte: suponhamos que nesse momento eu enxergo algo. A impressão causada por esse algo penetra no meu interior por intermédio da massa branca do cérebro. A massa cinzenta atua por sua vez, sonhando com essas impressões, elaborando imagens dessas impressões. Essas desaparecem. Naquele momento, não temos qualquer representação mental do que permanece, mas isso vai para a região inferior da nossa organização. Quando recordamos, olhamos para dentro. A impressão permanece lá embaixo. Assim, quando enxergam algo azul, uma impressão desse azul penetra em seu interior. Aqui a tradução ela está mostrando na lousa, né? A figura 9, acho. Aqui em cima, os senhores elaboram a representação mental do azul. Olha lá. A representação mental do azul. Essa desaparece. Depois de 3 dias, os senhores observam em seu cérebro a impressão remanescente. E ao olharem para dentro, os senhores têm a representação mental do azul. Da primeira vez, quando enxergam o azul de fora, os senhores recebem um estímulo do exterior, que parte do objeto cuja cor é azul. Da segunda vez, quando recordam o estímulo, vem de dentro, pois a azulidade é uma qualidade da cor azul, impregnou-se nos senhores. Em ambos os casos, o processo é o mesmo. Trata-se sempre de uma percepção e a lembrança também é uma percepção. De modo que nossa consciência diurna se localiza na representação mental. Contudo, abaixo da representação mental, há certos processos que também só chegam à tona por meio da representação mental, ou seja, pelas representações da recordação. Abaixo dessa representação mental está localizado o que é inteligível, a percepção propriamente dita, e apenas abaixo desta encontra-se o sentir. E aqui no rodapé está escrito: no contexto, o termo inteligível significa o que só pode ser conhecido pelos pensamentos e não pelos sentimentos. Dessa maneira, podemos distinguir de forma mais íntima a representação mental e a percepção na organização da cabeça, na organização do pensar. O que se tornou inteligível nos pertence, e isso podemos recordar
embora permaneça bastante inconsciente. Chega à nossa consciência por intermédio da lembrança. O ser humano, em verdade, já nem vivencia mais o que realmente ocorre nele. Ao perceber, ele vivencia a representação mental. O efeito da percepção penetra nele. A partir desse efeito, ele consegue despertar a lembrança, mas aí já começa o âmbito do inconsciente. Complicado tudo isso, né? Ou não? Ou tá tudo bem? Eu acho bem complicado, complexo, né? Porque ele tá unindo, na minha, no meu modo de falar, assim, dois aspectos, né? Eu estou vendo ali as árvores com a chuva, como que isso penetra e como que isso fica, né? Então, assim, digamos, amanhã, aquilo que eu vou lembrar, que é essa representação mental, tem muito a ver com como que eu captei agora, entendo eu, mas esse como que eu captei agora não está no meu consciente, né? Não, é no inconsciente. Então, Então, ele faz essa diferença entre a percepção, que está no nível da, pelo menos a maneira como eu entendo, né? uhum, Essa percepção que está no nível do neurosensorial, das representações mentais, né? Que ele começou fazendo essa distinção entre a cabeça, o tronco, o tórax e os membros, né? E, e como que a gente guarda como essas percepções entram e como a gente guarda para poder lembrar depois. é, E o que eu estou entendendo, isso é uma parte das representações mentais, daquilo que a gente vê agora, né? uhum, Mas eu acho que ele vai continuar falando de uma segunda maneira, né? Interessante que em português, alô, Estamos é, ouvindo. em português nós temos uma palavra recordar, e recordar tem a ver com o coração. Eu acho que é melhor usar recordar em vez de lembrança. Lembrança ao menos não fica tão claro, né? Porque esse recordar é trazer de dentro do coração, trazer de dentro de nós mesmos, né? Esse é que está. Mas isso aí é fundamental. Eu vou dar um curso sobre nervo motor e nervo sensitivo, acho que vai ser em agosto, justamente para. Vou ter, esse assunto vai ser muito falado para poder entender, porque nós não, a cabeça não manda o movimento, isso é um erro de interpretação científica, é uma coisa muito grave isso aí. Então eu quero ver se eu consigo, em agosto, elaborar esse curso para aí, bom, eu vou convidar todo mundo que tiver médicos, principalmente médicos, precisa ter essa consciência, né? Mas, em todo caso, eu acho que a palavra recordar fica mais clara do que lembrança, do que lembrar, né? Porque em alemão é erinnern, é entrar para dentro, né? A palavra de lembrança é erinnern em alemão, e erinnern é entrar para dentro. Bom, então eu vou ler mais um pouquinho, tá bom? Fica assim, não sei se eu estou meio surdo, mas eu sei, quando tu fala, fica muito um pouquinho longe, eu tenho que ficar mais perto do meu computador aqui. Ah, é? É, agora melhorou agora, quando fala assim mais perto. Sim, posso, claro. Quando a Cristina fala, ela fica sempre dentro do computador e tu fala mais aqui. Então fica, para mim, eu botei o Ah, máximo de audição aqui e não consigo, eu não sei, bom. desculpa, desculpa, o senhor podia ter falado antes, né? Agora já Não, foi mas um. tá dando, eu consigo ouvir, eu consigo ouvir. Claro. Tá bom. Agora, notem o seguinte: nós nos consideramos, melhorou? Sim. Nós nos consideramos seres humanos plenos. Somos realmente humanos quando elaboramos representações mentais na consciência de vigília desperta. Ver a figura 10. Tá, vamos ver. Ele vai falar mais, daí a gente vê lá. Na região que não atingimos com nossa consciência, pois nem alcançamos as causas das lembranças, não somos plenamente humanos, pois estamos inseridos no universo.
É exatamente como acontece na vida física. Os senhores inspiram. O ar que agora está dentro dos senhores, há pouco ainda estava lá fora. Era ar do universo. Agora o ar é seu. Depois de pouco tempo, os senhores o devolvem ao universo e então formam uma unidade com o universo. O ar está ora fora, ora dentro, ora fora, ora dentro. Os senhores não seriam humanos se não estivessem ligados com o universo dessa maneira, tendo não apenas o que se situa internamente à sua pele, mas também o que os conecta com toda a atmosfera. Assim como estão vinculados com o aspecto físico no momento em que submergem no âmbito inconsciente, imediatamente abaixo da consciência, ou seja, a região da qual emerge a lembrança, os senhores estão ligados no que se refere ao seu aspecto espiritual com a chamada terceira hierarquia, anjos, arcanjos e arqueus, assim como estão vinculados com o ar por meio da respiração. Do mesmo modo, estão ligados com a terceira hierarquia, com os anjos, os arcanjos, os arqueus, por meio da sua organização da cabeça, isto é, a organização cefálica inferior, aquela apenas recoberta pelos lobos centrais, lobos cerebrais externos, que é a única parte que pertence exclusivamente ao âmbito terrestre. Desçamos agora à região do ponto de vista anímico, corresponde ao sentir, ou seja, a organização rítmica do ponto de vista corpóreo, da qual emergem apenas os sonhos dos sentimentos. Certamente não somos plenamente humanos nela. Nessa região estamos ligados à segunda hierarquia, a seres espirituais que não se encarnam em um corpo terreno qualquer, mas que permanecem no mundo espiritual. No entanto, eles enviam incessantemente para a organização rítmica do ser humano seus fluxos, seus impulsos, o que emana deles como força. Os exousié, os dinamis, os quiriótetes, são entidades que trazemos em nosso peito. Assim como apenas os lobos externos do nosso cérebro são os portadores do nosso eu humano, portamos os anjos, os arcanjos e assim por diante, diretamente abaixo, ainda em nossa organização cefálica. Essa é o palco da sua atuação na Terra. Esses são os pontos de aplicação de sua atividade. Em nosso peito, carregamos a segunda hierarquia, exousié e assim por diante. Os pontos de aplicação de sua atividade estão localizados em nosso peito. Passando para a esfera da nossa motricidade, para o nosso organismo motor, atuam nele as entidades da primeira hierarquia, serafim, querubim, tronos. Em nossos membros circulam os alimentos transformados que ingerimos. Ali eles sofrem um processo que é um processo vivo de combustão, pois a cada passo que damos, origina-se em nós uma combustão viva. O que está fora de nós está dentro de nós. Estabelecemos uma relação com isso. Como ser humano físico, relacionamo-nos com o que há de mais inferior por intermédio do nosso organismo metabólico motor. Relacionamo-nos com o que há de mais elevado, justamente por meio do nosso organismo motor. Relacionamo-nos com a primeira hierarquia, com o serafim, querubim, tronos, pelo que nos preenche de espírito. E aí tem o esqueminha que ele faz disso. Ele faz um resuminho esquemático de tudo que falamos até agora. Uhum.
Então, nós vamos parar aqui, já deu nossa hora. Nós teremos um mês inteiro para ler isso aí, pensar, né, elaborar isso tudo, tentar chegar a alguma compreensão disso tudo. E aí sugiro que na primeira leitura de agosto, aí Leitura. a gente volta aqui nesse esquema e faz um apanhado do que cada um conseguiu alcançar. Tudo bem? Eu gostaria de chamar a atenção de um detalhe importante. Quando a gente respira o ar que está no universo, ele está para dentro de nós. E esse ar que está dentro de nós, a gente impregna nele com os nossos pensares, com os nossos fazeres, né? E quando a gente devolve para o universo, a gente devolve, então, o que nós pensamos, o que nós fazemos. Então, como é grave, como é importante o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Quer dizer, por exemplo, um cavalo também respira. Um cavalo, um cachorro, coisa assim. Mas o que ele devolve quando entra? Ele fica com alguns segundos dentro dele e volta. O que ele devolve, o que nós devolvemos? É só para a gente lembrar, então, pensar sobre isso aí agora nesse mês de férias, né? Férias só de encontros, tá bom? Eu gostei de. Peço desculpa que eu cheguei atrasado hoje de manhã, entrei atrasado na nossa reunião, porque a minha internet me traiu aqui, mas no outro caso, eu consegui acompanhar bem a leitura. E eu pediria para. Este livro, eu não tenho em português, se tu pudesse me mandar para mim pelo WhatsApp a foto do livro, eu vou comprar esse livro aí que nós estamos lendo, tá bom? Tá bom. Eu tenho em alemão, mas está lá guardado essa minha coleção de uns 3.000 livros que eu tenho aí, tá bom? Tá bom. Isso Cristina, aqui é então nós minha. vamos. Perdão. Eu já mostrei, isso é meus livros, ó. Tem Sim, lá. Tem em francês, inglês, alemão, mas esse aí eu não tenho em português. tá bom. A gente vai mandar a foto para o senhor. Tá bom. Acho que a Cíntia queria falar, né, É, Cíntia? só quero saber se a gente volta dia 7 de agosto, é Não, isso? 4. 4 de Peraí. agosto. Voltamos dia 4 de agosto, que é uma terça-feira, a primeira terça-feira de Ah, agosto. eu estou olhando o calendário errado. Perfeito, perfeito. 4 de agosto. Obrigada. Mas o mês vai ser pouco para mim, para eu entender alguma coisa. Cíntia, você? É rapidinho. Nessa figura 10, né, me chamou a atenção. Acho que a gente falou em algum outro grupo, não me lembro agora, mas que Steiner fala, né, que no querer a gente dorme, no sentir a gente sonha, e onde a gente está acordada é no pensar. É, Está exato. escrito aqui, né? Achei É, muito dentro bom. de milhões de coisas que vai dar para aprender aqui, tem essa Sim, que está sim. facinha. Vou parar a gravação.